Como criar um planejamento estratégico do zero? Recentemente eu postei um vídeo sobre rotina e eu falei que ela faz parte de um planejamento estratégico maior. Mas nesse vídeo o objetivo é te ensinar o que de fato são esses três elementos do planejamento estratégico. Mas antes que eu te explique cada um deles, você precisa entender que ele é sequencial, ou seja, tu tem que seguir exatamente essa sequência que eu vou te mostrar para o teu planejamento ser de fato eficaz. E eu vou usar a ferramenta Notion, que ela me ajuda muito na hora de fazer esse planejamento. E aí a escolha da ferramenta fica a teu critério, porém eu indico demais o Notion, que para mim é a melhor ferramenta para esse tipo de tarefa. Tudo vai começar com uma visão de futuro. Antes de você sair de casa, você anota o endereço que tu vai, o teu endereço de destino, certo? Não faz sentido tu sair de casa para nada, ok? Então, na nossa vida, o processo é a mesma coisa. A gente começa o planejamento estratégico definindo uma direção muito clara de onde a gente quer partir. Uma direção inicial. Obviamente, é impossível prever o futuro, mas a gente consegue prever pelo menos uma direção, para onde que a gente vai começar a partir na nossa jornada estratégica, no nosso planejamento. Então aqui o que eu indico para você? Comece definindo pelo menos 2 objetivos para 3 áreas da sua vida. Para a tua carreira, 2 objetivos de carreira, 2 objetivos de bem-estar, pode envolver experiências com as pessoas que tu ama, experiências que tu quer viver, pode ser comprar uma casa que seja, se mudar para algum lugar que tu sonha tanto, defina esses objetivos, ok? E 2 objetivos de aprendizado. Para te exemplificar aqui, eu estou mostrando um pouco dos meus objetivos de carreira aqui para o Guri Sonhador, por exemplo. E um deles, olha que bacana, impactamos pelo menos 10 mil alunos através da Guriteca e da comunidade Organização Fluida até o final de 2024. Ou seja, um objetivo muito claro para a direção que a gente está construindo. Como que eu sei que eu tenho que postar esse tipo de conteúdo? Porque ele está ligado a esse objetivo. Então, tudo que eu faço no dia a dia está ligado a esse objetivo dos 10 mil alunos. Criar um ecossistema de 10 mil pessoas, pelo menos 10 mil pessoas que aprendem conosco diariamente. Depois disso, a gente tem que definir metas. Então, se eu descer aqui, tu vai ver que metas basicamente são números, tá? Se eu for te falar o que são metas, é só pensar em números. São números concretos ligadas a esse objetivo, obviamente, mas elas servem para quebrar esse longo prazo. Tá vendo aqui até 2024? Cara, 2 anos, né? Então, como é que eu me motivo todo santo dia? Através das metas. Então, quebrando esse planejamento de 2 anos em pequenos passos que eu consiga executar semanalmente e mensalmente, esses números que eu preciso bater todo mês, a minha motivação ela permanece constante durante todo o processo. Então, tu vai ver aqui que eu tenho uma meta para esse mês de alunos. No caso aqui de outubro, que já passou, é só para te exemplificar. Por exemplo, 182 alunos em outubro de 2022. E aí eu uso uma gamificação aqui no Notion com barrinhas de progresso para me ajudar a mensurar isso de modo fácil. Por exemplo, digamos que a gente teve 100 alunos agora em outubro. Quanto da meta de fato eu consegui bater? 55%. Olha que bacana. Então a meta ela serve para a gente mensurar se a gente está evoluindo. Não necessariamente tu precisa bater as metas, mas tu precisa chegar perto desse valor, porque tu sabe que tu tá caminhando, tu tá saindo da tua zona de conforto e tu tá progredindo constantemente, mês a mês, semana a semana, tá? Então, para isso que servem metas. O que eu indico para você é, para cada objetivo que tu definiu antes, tenha pelo menos uma meta para ele, né? Consiga quebrar esse objetivo em pequenas metas para que tu consiga mensurar teu progresso mês a mês. Só assim tu vai saber se tu tá caminhando cada vez mais perto dele. E o último passo desse planejamento estratégico é criar o que eu chamo de planos de ação, ou que muita gente conhece como projetos. Eu prefiro chamar de plano de ação porque é um nome mais intuitivo, tá? Então nessa etapa, tu vai ter uma lista de tarefas separada para cada plano de ação que tu cria, alinhados à meta que tu precisa bater. Então, se eu tenho meta de alunos, de adquirir alunos, como que eu posso fazer isso? Criando o desejo pelo meu sistema de organização, né? Então, eu tenho uma lista de tarefas, de coisas que eu posso fazer para tornar o sistema valioso para essa pessoa e ela queira, de fato, usar na vida dela. Então, olha aqui que bacana, eu tenho toda uma lista de tarefas que eu posso aplicar nesse sistema pessoal de organização e melhorá-lo ele
cada vez mais. E assim eu gero o desejo e a pessoa que está aqui assistindo o vídeo talvez queira se tornar um aluno da comunidade e aí eu bato minha meta. Olha que bacana, então tá vendo como as coisas se conectam? E o que eu indico para você? Para cada meta, tu ter pelo menos um plano de ação. Às vezes tu vai ter mais, tá? Porém, o grande principal aqui é que tu organize essa lista de tarefas de modo separado, bem categorizadas. Tu não pode misturar as coisas. Tu não pode ter uma lista de tarefas gigante para todas essas coisas que está acontecendo na tua vida agora. Então é legal que tu separe cada área da vida para que tu consiga criar essas listas de tarefas categorizadas para cada área, para que tu consiga melhorar cada área de modo separado e organizado. Concorda comigo que tua rotina vai ser moldada somente após tu seguir esses 3 passos? Só assim tu vai saber exatamente o que tu precisa colocar na tua rotina para atingir teus objetivos. E se você quiser um passo a passo detalhado de como fazer isso, na comunidade Organização Fluida eu ensino em detalhes cada passo dessa etapa, fazer exatamente, usar os 6 elementos do alinhamento pessoal com maestria para que tu consiga planejar a sua vida por inteiro e cada vez mais melhorar teus processos. Siga o Guri Sonhador para mais vídeos como esse que eu tô trazendo toda semana aqui, vários assuntos ligados a planejamento, organização, produtividade e aprendizado, sempre numa pegada minimalista. Te vejo em breve.